Boa tarde, Quaraci. Começa no seu rádio através da 104,9, programa Revista da Cidade. A você, internauta de todo o Brasil, que está nos acompanhando através da TV Portal e o canal YouTube. É um prazer saber que você nos acompanha ao longo dos anos. Hoje, portanto, 13 de maio de 2016, começa mais uma edição do programa Revista da Cidade. Aqui Carlos Maia, aí você, que é muito mais importante. O nosso editorial de hoje vem falar a respeito dos últimos episódios de Brasília, da sensação do toma lá da cá e assim sucessivamente. Sai Dilma, entra Temer. Analisando bem, há muito tempo que a gente não tem essas descendências dirigindo órgãos importantíssimos aqui no Brasil. Dilma, tchecoslovena, Temer, quando eu digo tcheco, é porque são descendentes, eles são brasileiros, mas de famílias descendentes, e Temer, descendente também do Líbano, da Síria, são libaneses. E com isso, a gente vê que as trajetórias acontecem não com muita rapidez, porque não existe vara de condão para se fazer tanto mistérios. Quando Temer alia-se ao PT, não aliou-se por qualquer coisa, não aliou-se por um acaso, aliou-se naturalmente porque o PT viu em Temer uma força política que fazia até certo ponto uma diferença frente aos grupos partidários aqui do nosso país. Como se não bastasse, Lula, por sua vez, vencendo seus 2 mandatos e querendo se perpetuar à frente do poder político do Brasil, coloca na sua manga a carta de buscar o maior partido do Brasil para fazer uma coligação fortíssima e assim poder dominar. Ora, deu certo. Só que no primeiro mandato de Dilma Rousseff não havia especulações a respeito de ganhar ou perder, porque Lula estava vivinho da Silva, com uma popularidade invejável no critério político, aceito em todo o universo, em todo o planeta Terra, chegando a causar inclusive invejas, espantos pela administração social principalmente, que conseguiu dirigir o país nos seus 8 anos. Com isso, não se precisava tanto de Temer ou do PMDB, tanto, né? Precisava, mas não tanto. Mas para manter a liderança, para manter-se no ranking dentro do Congresso Nacional, é preciso verdadeiramente que você que está no Poder Executivo tenha aliados fortes, números fortes, para fazer no mínimo 2/3. Ou quem sabe 1/3, 1/3 mais alguma coisa, e colocar os projetos originários do governo para andar. Mas a questão toda não é colocar o aliado para lhe apoiar. A questão toda é saber negociar, é ter autonomia para a negociação. E Temer e tantos outros menores negociaram o apoio e pediram o seguinte: nós vamos dar o apoio e vamos querer cargos. Não é uma maneira esdrúxula apoiar e receber cargos. Não é. No jogo da política, a maneira correta, entendemos e entendemos muito bem. Afinal de contas,
Você vai fazer parte de um governo. E vai fazer parte de um governo só apoiando? O governo também, por certo, terá que lhe apoiar. E isso aconteceu no primeiro mandato de Dilma. Diferenças mínimas aconteceram, com exceção de alguns casos, como o ministro Jobim, que Dilma achou que ele estava falando demais e demitiu ex officio. Pá, e pronto, e sai, acabou. Mas era do PMDB. E o PMDB foi tomando naturalmente as lições de Dilma à frente do poder nacional. Com isso, vem a segunda eleição para Dilma, que é a sua reeleição. O país já estava naturalmente sofrendo algumas crises, especificamente financeira, por conta de alguns escândalos que já vinham, muito embora estavam ainda aqui paralisados, mas ninguém da justiça estava dormindo. Olha que já vinha de uma crise que o pessoal estavam presos, que era a questão, que ainda tem gente preso, que era a questão do mensalão, que pocou com o Jefferson do PTB denunciando. E ele fez questão de dizer que recebeu 4 milhões, eu recebi 4 milhões para as campanhas políticas em que o meu partido PTB estava disputando. E faltaram o compromisso por parte do Planalto de mais uma quantia vultosa, que esse dinheiro nunca chegou. Geralmente é assim. O acerto, quando é sujo, o acerto do crime, quando é sujo, alguém vai ter que pagar o pato, ou morrer, ou ficar desmoralizado. E isso aconteceu com o PT. O PT sofre bastante hoje com os acordos exclusos, acordos feitos naturalmente só pelo interesse político para se manter à frente do poder. E com isso, pouquíssimos, raríssimos são os líderes, os componentes do Partido dos Trabalhadores que estão ilesos. Raríssimos, raríssimos. O que nós não conseguimos entender é que o PT pregou a vida inteira antes de chegar ao poder em decência, em ética, em coisa séria, em ser honesto, coisa desse tipo. Era um discurso plausível que todo mundo achava que seria possível. Veio Lula, fez um excelente trabalho, principalmente, volto a dizer, principalmente na área social. Ele alavancou, buscou, e com isso a gente entendeu que existia possibilidades reais de fazer um Brasil diferente. Dilma, por sua vez, vem para o seu segundo mandato e quer permanecer a sua aliança com o maior partido do Brasil, o PMDB. E assim a gente foi vendo os últimos acontecimentos. Olha, há cerca de um ano o PT já estava altamente ferido porque não conseguia responder às expectativas do país. Era desemprego, era descontentamento com os seus aliados, era falta de acerto nas suas contas fiscais e foi gerando N problemas. Com isso, aquela liderança forte do PT no Congresso começou a perder números. Quando ela começa a perder números, o que acontece? Aí a governabilidade começou a ser atingida. Ela já não tinha o poder de mandar o que quisesse e receber aprovação no Congresso. Até mesmo por alguns aliados seus, aliados diretos, eu estou dizendo aliados do PT, já não concordavam com algumas coisas. Com essas dificuldades, chega-se ao ponto de um desentendimento com o senhor Michel Temer.
Esse desentendimento com Michel Temer gerou prejuízos altíssimos com a base aliada do governo. Porque aí, se Michel, vice-presidente, estava já estremecido com Dilma, porque ela já não conseguia administrar as questões do Planalto, verdadeiramente, os outros partidos, os partidos menores que também eram aliados, que estavam no bolo da sustentação da base política, começaram também a abrir os olhos. Nesse abrir os olhos, o que acontece? Vai Temer, escreve uma carta há cerca de um ano a Dilma, desabafando, dizendo naturalmente o que verdadeiramente estava acontecendo entre a sigla PMDB, os descontentes do PMDB, e que ele era apenas um vice proforme, vamos dizer assim. Nesse desentendimento, mais tarde tentam reconciliar-se, mas já não deu mais. O casal, quando começa a brigar, chega a um ponto que vai acontecer uma briga tão forte que possivelmente, se não tiver uma conciliação lá dentro, alguém para trabalhar essa reconciliação, tchau, acabou. Isso foi o que veio aprontando nesses últimos 12, 13 meses contra Dilma. Encontraram. Ali ninguém é bobo, tanto na Câmara como no Senado. Ninguém é bobo. Possa ser que exista alguém, algum deputado, algum senador que tão somente tenha menos conhecimento do que o outro, mas tem possibilidades reais de discutir e brigar. Com isso, a gente fica no aguardo e viu verdadeiramente o que aconteceu no dia 11, já dia 12. Começou no dia 11, terminou no dia 12. Foram 20 horas de sessões para dar o veredito do afastamento de Dilma Rousseff. E aí vem algumas questões interessantíssimas. A mídia, o PT, alguns do PCdoB. O problema todo é que Michel Temer coloca ministros investigados. Ora, que bobagem! E no PT não tinha ministros investigados? Não estão lembrando do último episódio de Lula, o ex-presidente da República? Que, acusado, com medo inclusive de ser preso, ela ofereceu-lhe um ministério da Casa Civil para que desse imunidade a ele não fosse preso? Então, a gente está falando tão somente que é um comentário vazio, muito vazio, por sinal. O episódio Lula, agora o episódio Romero Jucá, todos são episódios que o Brasil já está acostumado. Dilma agora, daqui mais uns dias, vai ter que responder também na Justiça Federal. Ela tinha imunidade como presidente, ainda tem, mas na hora que encerrar esse processo do impeachment, ela vai responder à Justiça. Ela vai responder sobre a questão da Petrobras. Vai sim, não tem. Lula vai responder sim, não tem. Michel Temer, quando sair da presidência, se permanecer na presidência, quando sair também vai responder. Renan Calheiros, quando sair do Congresso Nacional, também vai responder. O outro da Câmara dos Deputados já está respondendo. O Cunha já está respondendo. Olha, é fácil. É porque Rodrigo não pode buscar a tabulação de 1 ano e 3 meses atrás, quando disse aqui no programa Revista da Cidade, e eu tenho alguns ouvintes que são assíduos e que têm a memória fantástica, e eu tive com 2 deles essa semana, e eles falando: você profetizou ou já sabia? Eu disse: eu não profetizei,
eu entendi que o processo ia ser assim. Por quê? Porque 1 ano e 3 meses atrás você disse que cairia Cunha, você disse no seu programa que cairia Cunha e em seguida Dilma, ou vice-versa, cairia Dilma e em seguida Cunha. E você ainda disse mais, que quando um caísse, levaria o outro. Verdade. Cunha caiu a semana passada e Dilma caiu essa semana. É só uma questão de leitura, gente. É só uma questão de leitura. O crime não vai longe. Às vezes o administrador, que está com o poderio econômico na mão, com o dinheiro, com a verba, com o orçamento, acha, entende inclusive que ele pode tudo, que ele não tem barreiras. E isso acabou. Acabou. Ah, mas os outros presidentes da República faziam, os governadores fazem, os prefeitos fazem, mas na hora que tiver deputados inteligentes, compromissados com a verdade, vereadores, esses erros não vão acontecer mais, vai acontecer o que aconteceu com Dilma. Tem sim que ser afastada. Agora, nem vereador, nem deputado, nem senador faz nada sem o clamor das ruas. Tem muita gente nas cidades, nos estados, que gostam de oba-oba, de buchicho, mas não tem coragem de fazer uma denúncia no Ministério Público. Não tem coragem de fazer uma denúncia à Justiça. E aí fica na esperança de que o político que está à frente vá sofrer consequências porque o deputado, o senador ou o vereador possa encaminhar. Gente, ficou claro que tudo isso aconteceu com Dilma porque o povo foi às ruas. Essa é a lição que eu tiro do impeachment. O povo foi às ruas. O povo pensou. O povo viu o que verdadeiramente estava acontecendo. Cerca de 11 milhões, quase que 12 milhões de brasileiros estão desempregados. Já estou falando 12 milhões. Quase que 12 milhões de brasileiros estão desempregados. Mas nós ouvimos e estamos vendo a cada dia falar do desvio de bilhões. Não estou falando de milhões, não. Bilhões. São bilhões desviado aí, aparecendo no Lava Jato, que não sei quem levou, que deputado levou, que governador levou, que ex-governador levou, que senador levou. Gente, como é que essa pátria vai aguentar essa situação? O produto interno bruto, que é a renda de tudo que é produzido, caiu. Não se produz. Algumas empresas foram embora do Brasil. Foram embora, não aguentaram. Pequenas empresas a gente tem visto aí fechando as portas, não aguentam. Verdadeiramente o que é que nós queremos? Nós queremos que venha de volta para o povo brasileiro o emprego. Que os hospitais voltem a ser como antes, atender a população. O que é que nós queremos mais? Nós queremos paz. Nós queremos ver as polícias trabalhando com decência, com seu salário digno. Nós queremos ver o pai de família ir a trabalhar esse mês e no final do mês dizer assim: do meu suor tirei tanto para o sustento dos meus familiares. Nós queremos ver isso. Chega de paixão, chega de coisa de partido. Partido não resolve questão de Brasil, de país, de estado, de município. Quem resolve verdadeiramente é o querer de quem está à frente para comandar. Aí sim, nós precisamos de um bom comandante. Espero, portanto, que as cabeças pensantes, e vejo também que tem boas cabeças dentro do PT, e por que não chamar o PT para unir e defender o Brasil nessa crise histórica, a crise histórica que está implantada no Brasil? Mas acredito que não, porque o PT vai pensar em política em 2016 e não vai ser nada fácil para eles. Boa tarde, Quaraci. Eu mando aqui aquele abraço a você que mora no Distrito da Mutinga, que está nos ouvindo através da 104,9 da TV Portal.
Também Hugo Maia transmitindo aí ao vivo na sua sonorização. Mandando aquele abraço a você do distrito de São Roque, do povoado da Ruininha. Mandando aquele abraço a você que mora nos bairros Maria Gabriela, Joia do Almada, a você que mora na Feirinha, a você que mora na Colina, a você que mora no Bela Vista, no Jardim Cajueiro, a você que mora além de morar na Feirinha, também no Joia do Almada. E uma satisfação a você que está na barragem, nos ouvindo através da 104,9. Nós, portanto, estamos falando aqui. E sim, teve um episódio interessante que eu esqueci de falar. Para tentar segurar Lula, foi aí que surgiu a maior gozação do país. A indicação de ministro? Tchau, querido. Ah, tá. Essa foi a indicação mais forte do Brasil nos últimos anos. Tchau, querido. Rodrigo Leite, o que é que nós temos para o final de semana? Boa tarde, Maia. Boa tarde, ouvintes. Nós estamos tendo agora exatamente, acho que a gente tem imagens aí e áudio. Vamos ver se a gente libera. O ministro da Fazenda está respondendo a questionamentos dos... Pode liberar a imagem aí. Está respondendo, vamos ver o áudio aí também. Vamos acompanhar. Sejam medidas fortes o suficiente, etc., para, de novo, gerar já o novo ministro. O novo ministro está respondendo questões dos jornalistas também, importantíssimas. No momento em que entrarmos na segunda fase desse processo, que é o anúncio de medidas que levem a um aumento da produtividade, seja através de simplificação tributária, seja através de a área trabalhista, seja de mudanças nessa área, seja através de concessões e investimentos em infraestrutura. Em resumo, existe aí um trabalho vasto a ser feito, além de um reequilíbrio macroeconômico que leva a um aumento da confiança dos investimentos. Mas, além disso, existem as reformas microeconômicas que certamente vão ser fundamentais nesse processo. E a própria estabilização gradual da situação política brasileira já vai levar certamente a um aumento da confiança e, portanto, uma reversão desse processo. Eduardo Cúculo, da Folha de São Paulo, ministro. Opa. Bom dia. Bom dia. Primeira coisa, eu queria saber do senhor, o que está faltando para conseguir fechar o nome do presidente do Banco Central? Se tem algum entrave para trazer o Dr. Ilan, se o senhor ainda tem um leque de nomes, mais de um nome que está sendo analisado, por que não... Maia, ele estava, enquanto o jornalista faz essa pergunta, eu estava lá na outra sala acompanhando as perguntas que foram feitas anteriormente e o ministro estava falando da preocupação da geração de emprego e dizendo o seguinte, que é preciso revelar o rombo que existe nas contas públicas do Brasil. Ele falou que não é pequeno, não. Ele disse, não é pequeno, não, o rombo é grande. Agora, você sabe o que é isso, Rodrigo? Eu estou aqui lembrando da palavra do deputado da Bahia, do PSC, sim, o evangélico cantor Irmão Lázaro. No dia que ele votou na Câmara, ele disse que tudo isso aconteceu por causa da soberba. E agora está confirmado. Porque o povo, talvez, que não esteja dentro desse métier, dessa discussão, não lembra desse Meirelles, que hoje é ministro. Sim. Meirelles foi ministro de Lula, presidente do Banco Central. É um homem que tem uma vasta experiência. Olhe bem, a cabeça de Lula. Esse homem era do PSDB. Isso. E Lula foi lá e sacou e colocou no Banco Central. Terminou os mandatos de Lula, veio Dilma... E falaram por que ela não colocava, deixava ele continuar, ou porque não colocava ele na pasta da Fazenda. Ela disse que não. Que não. Certa vez, e quem disse isso foi Collor a ela. Sim. Collor disse, eu não tenho muita experiência, mas como eu já passei por isso aqui, isso e mais aquilo que você está fazendo, presidente, está errado. Se você quiser alguma orientação, eu posso lhe dar a orientação. E ela fez também ouvidos de mercador. Pois é. E aí pagou agora como pagou, porque
esse Meirelles é muito sério. Se ele não fosse sério, por ser de um outro partido, jamais o PT, através de Lula, ia colocar na época para ser presidente do Banco Central. E você pode esperar que daqui mais uns dias o PT vai começar a esculhambar Meirelles. Aí já não vai prestar mais. Vamos ver a resposta que ele está... que procura uma solução para o assunto e determina que o governo federal e os estados já encaminham a proposta de solução. Eu analisei ainda de forma preliminar a atual proposta do governo. Eu acho que a linha está correta, não é? Certamente vai ter que se equacionar essa situação dos estados, que é um fato, e por outro lado, nós temos que resolver de uma vez por todas essa questão fiscal dos estados com regras que garantam que essa situação não vai se repetir rapidamente e, ao mesmo tempo, não fazendo um acordo que comprometa excessivamente o governo federal. Em resumo, não há dúvida de que isto vai passar por uma disciplina fiscal rigorosa dos estados no futuro e a questão do equacionamento da situação atual é uma questão de ser analisada ainda, não entramos ainda em detalhes nesse assunto. A questão das estatais, vamos ter que olhar, né? O que eu tenho ouvido são alguns relatos, mas como eu trabalhei com BNDES, empresas e bancos e no Correio durante muito tempo, eu sei que esse tipo de coisa você tem que, de fato, olhar no detalhe e ter acesso a números realistas. Portanto, é outra das questões que eu estou interessado em ter o resultado o mais rápido possível. Mas, de novo, não é suficiente ou conveniente de que se aceite o primeiro número que pareça, na primeira avaliação. É necessário, de fato, uma análise completa, mesmo que leve a algum tempo. Em relação à comparação com 2003, a minha resposta é simples. Cada momento é diferente do anterior. Não há um dia igual ao outro na nossa vida, né? Seja na vida profissional, seja na vida pessoal. Aquele foi um momento desafiador, com as questões daquela época, a questão hoje é outra, né? É difícil nós estabelecermos comparações imediatas. O importante é dizer que o Brasil já enfrentou situações muito difíceis e já superou e vai superar dessa vez também, né? Nós estamos preparados para tomar a medida que for necessária e dizer a verdade a vocês e à população. Porque isso, nós temos que partir em cima de uma base realista. Isto é que é fundamental. Temos que averiguar, olhar em detalhes, né? Auditar se for necessário. Olha e aí. A partir daí Auditoria. ter uma base realista, seja na macroeconomia, seja na questão fiscal, seja na questão das estatais e dos estados, etc. Dá o diagnóstico, é esta a realidade. A partir daqui vamos trabalhar e vamos sinalizar e nos comprometer com uma melhora substancial do quadro. Tá vendo aí? Vamos ver a próxima. Ok. Marcela Obrigado. Aires, da Reuters. Oi? Encerrou. Obrigado. Me Ministro, disseram agora. só mais uma pergunta, eu ministro. estou obedecendo orientações aqui. Ministro, eu queria ouvir sua avaliação sobre a política monetária atual e como que vai ser a transição aqui, ministro. Desculpe. Oi. Marcela Aires, da Oi. Reuters. Qual a avaliação que o senhor faz da política monetária atual e como se dará essa transição no Banco Central após o anúncio na segunda-feira? Até quando o presidente Tombini seguirá no cargo? Obrigada. Pois não. Em primeiro lugar, como eu disse, o presidente do Banco Central será anunciado na segunda-feira. Em relação ao Banco Central, eu tenho um princípio que, em virtude de eu, ao mesmo tempo, ter sido presidente do Banco Central, né? E como ex-presidente do Banco Central, eu tenho adotado um princípio que é não comentar gestões de sucessores, no caso
do Brasil. Tem relativamente pouco tempo que eu saí do Banco Central. Mas eu tenho certeza de que nós vamos ter, sim, uma estabilização da inflação no Brasil e convergência para a meta, e tenho certeza também de que o quadro fiscal brasileiro vai ajudar o Banco Central nesse trabalho de convergência para a meta. Acabou? Não acabou não. Aqui, ministro. Bom, terminou, né? Não terminou. Não, ministro. Faz isso. Não. São muitos jornalistas. Mas ele está bem tranquilo, né? Tranquilo, Oi? O senhor não respondeu ali. Até quando o Tombini fica? Desculpe. Até quando o Tombini fica? Olha, eu vou anunciar o presidente do Banco Central na segunda-feira. Eu não estou dizendo quem é ou quem não é, ou se é ou não é o Alexandre Tombini. Será anunciado na segunda-feira o novo presidente do Banco Central. Então, ministro, agora a minha pergunta é... Se fala novo, é porque é outro, né? O senhor é Fábio do SBT. Pois não? Fábio do SBT. Tá. Queria perguntar para o senhor sobre a questão dos projetos sociais, que é uma grande crítica do governo anterior, da presidente Dilma, de que haveria um corte. Essa foi uma das formas de tentar evitar o impeachment. Ontem, o presidente em exercício Michel Temer garantiu a permanência dos projetos. É possível garantir que não vai haver redução no investimento desses projetos? De que eles não crescerão, ou que eles vão se manter, ou se vai haver uma seleção das pessoas que, de fato, merecem esses benefícios? E uma segunda questão, sobre os bancos públicos, que vivem uma grave crise, entre os motivos porque eles foram usados por questões políticas, cargos importantes foram usados para distribuição política. Complicado. Queria saber se o senhor acaba com isso, se os dirigentes dos bancos serão técnicos, ou se o senhor já está recebendo sugestões e indicações da base do governo. São duas questões importantes. Em primeiro lugar, o fato de se manter um programa social, né, não quer dizer que se possa manter mau uso, né, seja de programa social, seja de qualquer ação governamental, né. Nós podemos dizer, bom, vai se fazer um programa de investimentos? Sim, mas vai se aceitar algum mau uso de recursos? Não. Então, não há dúvida que a manutenção do programa social pressupõe, como em qualquer uso de recurso público, uma avaliação rigorosa do uso desses recursos em qualquer circunstância, né? Então, isso acredito que não precisaria necessariamente nem ser dito. É óbvio que tem que se ter uma avaliação aí bastante forte, bastante cuidadosa desse assunto. A segunda pergunta? Os bancos públicos. Essa também é uma pergunta muito importante e é o seguinte, os bancos públicos serão avaliados com critérios técnicos, né? E será feito adotada uma política de uso do banco público para a sua finalidade base, que é emprestar e transferir poupança e transformar a poupança em investimento. Em resumo, isto será feito independentemente da questão de que algum funcionário ou algum técnico possa ou não ser filiado a um determinado partido político. Mas o fato concreto é que as pessoas serão, em última análise, escolhidas e aprovadas diretamente por mim. E este é um critério que será usado independentemente de quem fez ou não fez a indicação ou de onde procede a filiação ou não partidária de cada um. Isto é muito importante ser preservado. O que é importante é que cada ocupante de um cargo num banco público seja uma pessoa qualificada para aquele cargo especificamente. Ministro, aqui.
Boa tarde, Marta Beck, do Jornal Globo. Eu gostaria de perguntar para o senhor o seguinte, o governo já encaminhou ao Congresso um projeto para alongar a dívida dos estados por um prazo de 20 anos, e o senhor disse hoje que tem que tá aí, essa né, questão. Maia? A gente vai interromper se tiver uma pergunta mais relevante aí para que atinja nosso setor e nossa região. Efetivamente, a gente volta a trazer imagens direto lá de Brasília, mas nós temos algumas notícias aí que movimentaram a nossa região nessa semana aí. Nós temos, por exemplo, aqui uma foto aqui, aonde o prefeito em exercício, o secretário de administração, porque Itajuípe tá assim, né? Tá meio complicado, a gente não sabe quem é que tá realmente governando, mas teve uma série de manifestos essa semana em Itajuípe, e ontem pela manhã algumas pessoas decidiram fazer alguns atos aí de vandalismo, segundo a matéria aqui do blog Político do Sul da Bahia. Decidiram invadir aí a prefeitura para manifestar indignação com o governo. Foi necessária a intervenção da Polícia Militar, o clima tenso no local, algumas janelas foram quebradas. O prefeito Jorjão, portanto quem está no cargo é Jorjão, não estava na prefeitura no momento. E tem outra foto aqui com bastante pessoas aí fazendo manifesto lá na frente da prefeitura. A gente tem aqui também uma outra imagem, essa imagem interessante aqui. O pessoal interditou a ponte, né? Interditou a ponte. A ponte de Itajuípe. A ponte de Itajuípe. Quem queria ir para Itabuna, de Almadina, Quaraci, isso é um absurdo. Tapitanga, não passava. Interdite a prefeitura. Agora, uma estrada? É uma estrada. Uma estrada. Aí eu não concordo. E as pessoas não puderam aí transitar. Itajuípe sempre tem essas coisas, né? É um negócio complicado Itajuípe, né? Sempre tem esses... Primeiro que uma cidade só tem uma ponte, né? Se cair, adeus. Ninguém vai nem pra lá nem pra cá. Aí tem que fazer um desvio pela BA-02, sair lá perto ir lá por Ibicaraí, ou Floresta, sei lá. Situação complicada. Nós temos também outra notícia aqui. Os chineses se reúnem com o governo e Bamin para viabilizar aí o projeto do Porto Sul e da Fiol. Eu não aguento mais ouvir falar sobre isso. Mas vamos lá, os representantes do governo do estado e da Bahia Mineração, técnicos chineses, alinharam no dia 12, portanto ontem, no Hotel Sotério em Salvador, informações coletadas entre os dias 9 e 12 de maio durante visita dos estrangeiros à mina da Bamin em Caetité e aos sítios onde serão construídos e operados empreendimentos do Porto Sul e a FIOL, a Ferrovia de Integração Oeste-Leste, que está parada, né? Tá TPM. Tudo pela metade. A visita é um desdobramento do protocolo de intenções assinado em Pequim, na China, entre a empresa China Huawei Engineering Group número 10, CREC 10, e o governo da Bahia. No início de março desse ano, a construtora chinesa vai dar continuidade aos estudos dos projetos para confirmar a participação aí no negócio. A expectativa do governo é que o complexo e a ferrovia promovam o crescimento econômico da região, gerando emprego e renda, blá blá blá. Ainda de acordo com Bruno Dauster, o governo está comprometido em formar parceria para atingir esse resultado aí. Portanto, os chineses... Será que agora sai? Sei não. Eles vão primeiro enxugar a máquina administrativa do país. Eu sei de uma coisa certa: dinheiro para Cuba não vai. Acabou. Dinheiro para Venezuela não vai. Colômbia não vai. Entendeu? Esse dinheiro não vai sair do Brasil. Agora a China é um importante parceiro comercial. Sim, a China porque tem dinheiro de lá para cá. Isso. Tem dinheiro. O aço do mundo tá na China. Você sabia que esses trilhos vêm de lá? Não sabia não. Pois é. Esses trilhos que tá aí fazendo essa rodovia vêm da China. Então eles são os caras. Então por isso que eles estão interessados. Já, no mínimo tá devendo os trilhos, eles estão querendo ficar com a ferrovia. Tem alguma coisa aí. Tem alguma coisa rodando aí. Mais notícias direcionadas mais à nossa cidade de Quaraci. A gente infelizmente teve aí o falecimento do Valdir Gomes, né? Grande perda, né? Uma grande perda para nossa cidade. Acidente de moto ali, grave no domingo, na BR-101, próximo ao local onde o Tite, irmão do Pete, irmão do vereador Rosival, faleceu também.